Em 1983, aconteceu algo estranho nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. Metade das músicas mais tocadas do país não era americana. E o mais curioso, essas bandas vinham do outro lado do Atlântico. Maquiagem, sintetizadores e videoclipes que pareciam pequenos filmes. Em menos de 3 anos, eles fizeram algo que parecia impossível. Eles dominaram e tomaram conta da indústria musical americana. E o mais interessante é que essa revolução começou com um detalhe que quase ninguém percebeu na época. Deixa eu começar com uma pergunta estranha. Como 5 bandas inglesas, usando maquiagem, sintetizadores e roupas que pareciam saídas de um desfile futurista, conseguiram dominar o mercado fonográfico americano em menos de 3 anos? Porque o que aconteceu nos anos 80 foi algo que a indústria musical dos Estados Unidos achava simplesmente impossível. Pela primeira vez desde Elvis Presley, o centro da música pop deixou de ser os Estados Unidos. E o mais curioso é que tudo começou com um detalhe estratégico, que quase ninguém percebeu na época, mas que mudou completamente a forma como a música seria consumida dali em diante. Agora imagina que você é um executivo de gravadora em 1981. A disco music tinha acabado de morrer. O rock começava a parecer meio cansado, e as paradas estavam paradas. E de repente aparece 5 caras usando maquiagem, ternos de seda e estrelando um videoclipe com um padrão quase que cinematográfico, filmado no Sri Lanka. 2 anos depois, metade do top 20 da Billboard não é americano. Como o jogo virou tão rápido? A resposta curta? Eles entenderam o poder da imagem antes de todo mundo. Bom, puxa uma cadeira por aí porque a história de hoje é sobre a segunda invasão britânica. Eu sou o Ed e seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Rock Story. A primeira invasão britânica aconteceu em 1964, com a chegada dos Beatles no território americano. Oh, yeah, tell you something. Mas e a segunda? A segunda foi muito mais estratégica. Enquanto o mercado americano ainda tentava entender como vender música no rádio, os britânicos já tinham aprendido uma lição importante na televisão, com programas como o Top of the Pops. A música agora também precisava ser vista e não apenas ouvida. E aí entra um personagem fundamental nessa história, a MTV. Quando o canal nasceu, em 1981, ele precisava preencher 24 horas de programação com videoclipes. Só tinha um pequeno problema. As bandas americanas praticamente não tinham clipes. E os ingleses? Tinham pilhas deles. Foi o encontro perfeito entre a fome e a vontade de comer. Assim que a MTV começou a ganhar alcance nos Estados Unidos, algo curioso aconteceu. Onde o sinal do canal chegava, os discos dessas bandas desapareciam das prateleiras. E as lojas ligavam desesperadas para as gravadoras perguntando: quem são esses caras de maquiagem que todo mundo quer comprar? Curiosamente, muitos desses vídeos nem tinham sido feitos pensando na MTV. Eles foram produzidos originalmente para programas de televisão europeus. Mas quando o canal americano apareceu, aquele material virou ouro puro. Era como chegar numa festa onde ninguém trouxe bebida e você aparece com o porta-malas cheio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se você fosse uma banda, em 1981, preferia depender de uma rádio para divulgar e tocar sua música ou aparecer na televisão do país inteiro várias vezes por dia? Enquanto muitas bandas americanas ainda tratavam o videoclipe como algo caro e dispensável, os ingleses já enxergavam aquilo como parte da própria obra. Som, imagem, estilo e atitude. Tudo fazia parte da mesma experiência. E é exatamente aqui que entram os protagonistas dessa história. Se os Beatles e os Rolling Stones foram os generais da primeira invasão, o Duran Duran foi a tropa de elite da segunda. Eles eram conhecidos como Fab Five, uma mistura curiosa de referências, entre elas os sintetizadores futuristas do Kraftwerk, a teatralidade de David Bowie e o groove elegante da banda Chic. E tem um detalhe curioso: apesar do nome, os integrantes John Taylor, Roger Taylor e Ed Taylor não tinham parentesco nenhum, era pura coincidência. E para completar esse time, o tecladista Nick Rhodes e o vocalista Simon Le Bon.
que trazia não só a voz, mas o carisma que faltava para fechar a formação clássica da banda. Até o nome do grupo tinha um toque de ficção científica. Duran Duran veio de um vilão do filme cult Barbarella, mas eles não estavam sozinhos. O Culture Club, com Boy George, quebrava padrões de gênero na TV mundial, desafiando tudo que a TV americana entendia por astro do rock. O Eurythmics, trazendo uma estética fria, artística e vanguardista. E o Human League, provando que você não precisava de guitarras para dominar o mundo, só de um sintetizador e um bom corte de cabelo. De repente, aquele som eletrônico parecia o som do futuro. Enquanto alguns puristas do rock americano diziam que sintetizador não era instrumento, os ingleses estavam criando paisagens sonoras inteiras com aquelas máquinas, camadas, texturas e atmosferas, coisa que uma guitarra sozinha simplesmente não conseguia fazer. Agora pensa nisso por um segundo. O rock clássico era como dirigir um Mustang dos anos 60, e o synth pop britânico era mais como entrar num carro esportivo, futurista e cheio de luzes no painel. Outra experiência. Outro tempo. Em 1983, a presença britânica era tão forte nas paradas americanas que até Michael Jackson gravou Say 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 com Paul McCartney. Um encontro simbólico entre os dois lados do Atlântico. Say, say, say what you want. E ainda tem um detalhe curioso, o chamado efeito Diana. A princesa declarou que o Duran Duran era sua banda favorita. Pode parecer pequeno, mas quando a realeza britânica diz gostar de uma banda pop, o mundo inteiro presta atenção. E aquela banda deixa de ser apenas moda e vira um fenômeno cultural. A segunda invasão britânica começou a perder força no início dos anos 90. O grunge e o hip hop mudaram o clima cultural. Menos glamour, mais realidade. Mas algumas coisas daquela invasão nunca desapareceram. Os sintetizadores, a identidade visual e a ideia de que um artista pop precisa ser mais do que música, precisa ser um conceito completo. Hoje isso parece normal. Olhe bem, para qualquer grande show da música pop atual, cenografia, estética e narrativa visual. Mas nos anos 80 isso ainda estava sendo inventado. Artistas como The Weeknd, Dua Lipa e Harry Styles ainda trabalham exatamente nessa lógica. Eles são, de certa forma, os netos culturais daquela invasão. Em 2022, o Duran Duran entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, uma prova definitiva de que aquela banda nunca foi apenas imagem, era história. Agora vamos partir para um teste rápido, ok? Imagina você ligando a sua TV no ano de 1983 e sintonizando o canal na Music Television, a MTV. Em poucos anos, essas canções estavam em todo lugar. E o mundo inteiro, sem perceber, ouvia a mesma trilha sonora. Lembra da pergunta? Como essas bandas dominaram a América tão rápido? A resposta é simples. Nos anos 80, não bastava soar bem, tinha que ser visto. Agora me conta aqui, qual dessas músicas nunca saiu da sua memória? E se curte esse tipo de história, se inscreve aqui no canal agora mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, que já deve estar passando em algum lugar da sua tela. Muito obrigado, um abraço e tudo de bom!